A paz do Senhor, meus irmãos, aqui mais um vídeo para o canal Professor DBD. Estamos aqui com a nossa revistinha DBD para o próximo domingo. Estamos aqui na lição de número 8, a qual diz uma lição de humildade, lição 8, né? Esta lição aqui que nós vamos aprender hoje será uma aula técnica. Eu vou apresentar um slide aqui e você pode estar usando aqui do ensinamento aqui dos ensinos aqui expostos para estar fazendo a sua aula DBD um pouco mais técnica. Vamos estar falando um pouco da patrística, falando um pouco do conceito, contexto histórico-cultural da época, também trazendo alguma coisa aqui do Antigo Testamento para o Novo Testamento, e aquela nossa velha recomendação de grego e hebraico, ok? Então vamos lá. Então, lição 8, uma lição de humildade. Então, nosso texto áudio, né? Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Então, lá em João 13,15. Então, o exemplo aqui é a palavra hipodeima, significado delineado, imitação ou cópia. Ou seja, né, Jesus estaria dizendo, eu fiz o contorno, agora vocês têm que preencher. Preencher o quê? O exemplo. Aí eu te pergunto, né, você vai perguntar para os seus alunos, toda imitação sai igual? Não, a imitação não sai igual, né, sai similar. Jesus sempre respeitou as características de cada pessoa. Está lá em Juízes 6,14, né, onde diz, né, onde Deus fala para Gideão, vá com a sua força, Gideão, vá. Né? Ele dá uma ação para Gideão, vá desta forma que você se encontra, com esta sua força. Então, Gideão pôde seguir o exemplo do que Deus queria, né, com a sua própria força. Esse é um exemplo. Se fôssemos igualzinho, imitar a Cristo, como está dizendo o texto aqui, nós seríamos robóticos. Né? Então, no Novo Testamento, Paulo tinha dois braços. Quem eram os dois braços? Timóteo e Tito. Timóteo era tímido e sofria resistência. Está lá em 1 Coríntios 16, 10, 11 e 17. Não teve êxito na igreja de Corinto, mas teve êxodo na mesma igreja. Tito, né, teve êxodo na mesma igreja de Corinto, está lá em 2 Coríntios 7, 14 e 15, e também no capítulo 12 e o versículo 18. Mas se Timóteo tivesse resolvido, não teríamos 2 Coríntios. O que a gente aprende com isso? Que Deus usa as pessoas conforme a força delas, né, conforme ele fez com Gideão. Então, Timóteo era bom para algumas outras coisas. Paulo recomenda muito bem Timóteo nas suas cartas. E Tito a gente vê que realmente é um cara que estava à frente da sua época, né? Um cara mais desenrolado com todas as coisas. Mas se Timóteo tivesse ido resolvido a questão de Coríntios, talvez nós não teríamos 2 Coríntios, né? Então tudo está dentro do plano de Deus. O que importa é que Timóteo era um homem íntegro, reto, né? E, conforme o apóstolo diz, era um homem que procurava manejar bem a palavra de Deus, né? Então vejamos que essa primeira interpretação do texto áureo, né? O texto áureo é a base da nossa escola dominical. Sem ele, com ele a gente vê o rumo que a escola vai tomar. Então, por causa disso, o professor de EBD sempre dá uma atenção especial ao textual. Então, aqui agora nós vamos dar importância para o façais, vós também. Percebe que está em vermelho aqui. Então, faz só, esse número aqui é o número do Strong, tá? Se você quiser dar uma olhada, esse aqui é o número do Strong. Então, poeon, produzir, construir. O façais significa produzir, construir. O que significa? Precisamos dar início a uma construção do exemplo de Cristo, né? Então, é uma ação construtiva, que produzir significa constância, produção constante dos exemplos de Cristo, ou seja, algo que precisa ser continuado, não é uma simples montagem do exemplo de Cristo que você fizer que aquilo não deva continuar. Então, para fazer um prédio, cada pedreiro deve levantar bem mais do que um tijolo por dia. Então, vejamos bem, você está fazendo uma grande obra, que é a obra de Cristo. Se nós se levantar só um tijolo por dia, essa obra vai ficar o quê? Atrasada. Né? Então a gente deve se comparar a uns bons construtores. Né? O que a gente tem fazendo dia após dia para seguir o exemplo de Cristo. Terceira slide sobre o texto áureo. Né? E tem uma pergunta. Mas será que é só o mesmo? Será que é só o exemplo de Cristo que nós devemos seguir? Isso é uma pergunta, porque o texto áureo aqui é bem claro. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. É uma ordenança que Cristo está dizendo para a igreja posterior. Então, lá em 1 Coríntios 11:1, nós temos o quê? Tornem-se meus imitadores como eu fui de Cristo. Ou seja, Paulo está dizendo para sermos imitadores dele, uma vez que ele era líder dos gentios. Então, dando uma ordenança para que imitasse ele, porque ele estaria imitando a Cristo. Né? Então, nós temos aqui que muda um pouco a direção, né? Focando em Paulo e direcionando de Cristo. Mas será que isso está certo? Ou seja, né, imitar o ensino dos apóstolos. Porque a nossa base, a fé cristã, depois do ensino dos apóstolos, é a base, né? É a base da nossa doutrina. Então, o apóstolo Paulo diz assim, eu recebi do Senhor, né? Aquela famosa lá em 1 Coríntios 11, que é da Santa Ceia. Então ele diz lá, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Então Paulo está dizendo o quê? Eu recebi do Senhor e fielmente eu estou passando a vocês o proceder cristão. Terceiro tópico. Mas toda a estrutura é proveitosa, né? Toda escritura é proveitosa.
Está lá em 2 Timóteo 3,16. Então nós podemos pegar muitos exemplos da Bíblia, inclusive do Antigo Testamento. O que era praticado no Antigo Testamento que não é proibido no Novo, como sacrifício de animais, né, e diversas outras coisas, algumas leis levíticas, olho por olho, dente por dente e tal. E a gente pode estar fazendo, assim como, por exemplo, Eliseu, ele chamou o tocador, o tangedor, antes de profetizar. Então é normal que algumas pessoas profetizem durante o ato de louvor, tá? Isso é bíblico também. Os filhos de Asaf também usavam instrumentos para profetizar. Então, isso não é proibido no Novo Testamento, então está tudo bem. Tiago, irmão de Jesus, dá o exemplo de Jó, está lá em Tiago 5,11. Então, Tiago está dizendo que a gente deve seguir o exemplo de Jó. Qual é o exemplo de Jó? De perseverança, né? Perseverar na fé e não desacreditar que Deus está no controle de tudo. Então, mais afirmativa sobre Jó, né? Que Jó era top, está lá em Ezequiel 14,14 e 14,20, né? Você pode estar lendo aí. Os profetas, como exemplo, também Tiago fala, né? Que os profetas do Antigo Testamento, e também podemos considerar no Novo Testamento, aí Jesus fala, né, que os profetas profetizaram até João Batista. Então esses exemplos podem ser pegos para uma boa vida, uma boa vida de santidade ao Senhor, de uso da sua doutrina, né? Então aqui a gente vai começar com a parte da introdução, tá? A introdução, aí você pode estar vendo a introdução da sua vistinha, na lição 8, tá? O que a gente vai estar falando aqui sobre a questão da introdução, tá? Então a introdução é essa aqui, né? Que tem uma palavra-chave aqui, a palavra-chave da introdução é humildade. Então o que é ser humilde de acordo com a escritura, né? Então, na introdução, ele vai falar, né, de lavar os pés. Ele vai ficar muito em cima da passagem que Jesus lava os pés dos apóstolos, principalmente aquele diálogo entre Pedro e Jesus. Então, esse ato de Jesus foi o mais humilde? Né? Você vai perguntar para os seus alunos, o que vocês acham? Será que foi mais humilde? Aí eles vão dizer uma coisa, outra e tal. Mas, na verdade, o ato mais humilde de Cristo não foi o ato de lavar o pé, mas foi a cruz. Está lá em Filipenses 2,7. Porque ele esvaziou-se da sua glória. Então, ele saiu do seu trono de glória e indo para o verbo encarnado de João 1. Ele encarnou, né, o verbo Logos encarnou, se fez carne, e nesse momento ele fez o ato mais humilde da humanidade, tá? Visto que ele já veio com a determinação de morrer, né, por mim e por você. Então, quando ele encarnou, já era presciência que ele viria à morte e ressuscitar no terceiro dia. Então, ele já determinou que dali ao momento do nascimento já estava determinado que aquilo ia acontecer, e não tinha nada no mundo que pudesse impedir Jesus de fazer o que ele veio fazer na Terra, tá? Isso deve ficar bem claro. Vindo a ser servo, né? Então, quando ele veio, ele vinha ser servo. Em várias passagens a gente vê que ele veio para ser servo. Então, ser humilde mesmo sendo, esse é um conceito, tá, de humildade segundo a Bíblia, olhando ao exemplo de Jesus. Mesmo sendo superior, se colocar em lugar inferior para que este receba a bênção. Foi o que Jesus fez, sendo servo, tá? Esse é o principal conceito de humildade segundo Jesus Cristo. Próximo slide, ainda está na introdução, tá? Então vamos ver, humilde no grego que está lá, né, nosso texto áudio, né, de João 13,15. Então a palavra ali é tapainkros, aparece em Efésios 4,2 também. Aí você pode estar lendo. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor. Então o que é ser humilde, né? Mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, né? Tolerando, né? O que mais? Aqui é uma linha do tempo, tá? Então conforme vai indo aqui, você vai ver que é a sequência. Então também em Filipenses 2,3 vai dizer o quê? Não façais, olha, façais aqui, é o mesmo façais lá do nosso texto áudio, por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Então a gente deve servir a Deus e fazer o exemplo de Cristo, não por vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Lembra do conceito de humildade? Aí eu coloquei aqui para ficar mais fácil, né? O conceito de humildade, sendo mesmo superior, se colocar em lugar inferior para que este receba a bênção, que foi o que Jesus fez, né? Então percebam como esse conceito está casando com Filipenses 2,3. E será que temos alguma recompensa de ser humilde? Está lá em 1 Pedro 5, capítulo 5, versículos 5 e 6. O 5 diz assim: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes um para com os outros. Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então essa aqui é a porção, a recompensa de quem vai ser humilde. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Então, está dizendo para se humilhar aqui para o homem? Não, está dizendo aqui para se humilhar para Deus. E o que vem é o seguinte: para que ele os exalte no tempo devido. Então, percebam que existe um tempo, né? Muitas vezes nós somos humilhados. Não quer dizer que na mesma hora, ou no mesmo dia, ou no outro dia. E a exaltação do Senhor vai acontecer, mas isso pode ser que aconteça um tempo para o Senhor trabalhar, tá? Mas se você está na presença de Deus, essa recompensa do humilde, pode ter certeza. Demore ou não, ela vai chegar. Próximo slide. Nós estamos aqui, então, já passando para o tópico 1, né?
o tópico 1 da nossa lição, que está aqui, uma história real sobre a humanidade. Então, o subtópico 1 significa lavar os pés, né? Então fala que Jesus, antes da ceia, em João 13:1, lavou os pés dos discípulos. Só para deixar claro, a Santa Ceia não é porque o homem a chama de Santa Ceia, mas porque aquele que é lembrado na ceia é santo. Então o que acontece aqui? Né? A gente, como está falando de ceia, é bom a gente deixar sempre claro, porque a igreja primitiva ela não chamava de Santa Ceia. Né? Alguns pais da igreja assim faziam, mas não era uma unanimidade. Mas eles não diziam que a ceia era santa pela palavra, né? Pelo homem determinar isso, mas porque aquele que é lembrado é santo. Isso é muito importante deixar claro. Então, o que significa lavar os pés? Aqui nós vamos agora ter uma narrativa mais completa e realmente uma narrativa um pouco exaustiva desse conceito para que fique bem claro, tá? Então, na festa do ágape, ou seja, festa do amor, lembrando que a palavra ágape é superior à nossa palavra amor, tá? A palavra ágape, ela está acima do nosso vocabulário amor, tá? Então, ela é maior, né? Ela abrange mais, algo mais divino, vamos dizer assim. Então, essa festa, essa questão de lavar os pés, poderia acontecer também antes da Páscoa, né? Jesus fez um banquete que representa a mesa. Lavar os pés significa ter parte com ele, né? E a ceia, que era a comunhão, né? Assim fazia também a igreja primitiva, fez. Então, ela continuou, alguns grupos cristãos, com esse ato de lavar os pés. Significado de João 13:8, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Então, quando Jesus estava lavando os pés, ele estava dizendo, eu estou lavando os pés de vocês, porque eu sou anfitrião da festa, estou se fazendo de servo, e neste momento eu estou lavando o pé de vocês, eu estou tendo parte com vocês. Né? Então, Jesus veio para provar que ele veio ser servo, quem dirá nós. Né? Então, por que ninguém lava mais os pés de ninguém? Eu vou fazer uma explanação aqui, mas depois eu vou explicar melhor sobre isso, tá? Agostinho, bispo de Hipona, na África, no ano 400 depois de Cristo, fez menção da festa ágape, mas registrou que poucas igrejas o faziam, e somente o banquete e a ceia. Então, eles faziam, né? Agostinho fazia, mas outros grupos religiosos cristãos não faziam. Alguns teólogos acreditam que o lava-pés era uma representação do batismo em águas, tá? Uma representação do batismo em águas. Em 1 Timóteo 5:10, esse procedimento é citado como hospitalidade doméstica e não como um rito, porque o apóstolo Paulo cita lá, né, lavar os pés dos santos, né? Então, Paulo estava querendo dizer o quê? Cita as visitas às casas dos crentes, né? Então, para ser bem recebido, o missionário deveria ser bem recebido nas casas quando eles tivessem alguma missão. Nisso devemos receber e cuidar dos santos que pregam o evangelho. Tá? Eu vou explanar melhor essa questão, né? Porque nós não continuamos esse rito de lavar os pés, porque é um pouco mais complexo. Então, nós estamos aqui no tópico 2, né? O desenvolvimento da história. Então Jesus tomou o lugar de escravo, tá? Todos esses subtópicos em preto que eu estou falando aqui é o que tem a ver com o desenvolvimento da história. Sempre vai estar aqui, tá? O motivo desse contexto aqui. Então o costume da época era que, em uma festa, os convidados teriam os pés lavados. Seriam pelo escravo. Caso na ausência do escravo, uma pessoa menos ilustre o fazia, podendo até chegar nos filhos, mas dificilmente o dono da casa o faria. No caso, o dono da casa seria o anfitrião, né? Jesus era o anfitrião, mas jamais este o faria. Mas Jesus, sendo humilde, se fez escravo e também se fez o menos ilustre, né? Porque se não tivesse escravo, ele poderia mandar outro, até um discípulo lavar os pés dos outros, né? Mas ele assim o fez. Então, lembrar da leitura bíblica em classe, né, que vai falar sobre essa questão de lavar o pé. A nossa lição número 8 é justamente esse contexto aqui de lavar o pé. Né? Por isso, Pedro não entendeu. Um discípulo do mestre lavava seus pés, ou seja, o professor, né? O professor tinha seus pés lavados pelo aluno. Ou seja, quem eram os rabinos daquela época? Os escribas e os fariseus. Eles tinham os pés lavados pelos seus alunos, né? Então, por causa disso que Pedro ficou, poxa, se Jesus é meu mestre, por que ele está lavando meu pé e não eu lavando os pés dele, né? Então Pedro interrogou Jesus, né? Ele não entendeu direito isso. Quando ele entendeu, ele disse: lava-me também o corpo, né? As mãos, a cabeça, né? Então, onde surgiu esse rito de lavar os pés, né? Será que foi Jesus que instituiu? Então não, né? No Oriente Médio, as estradas eram empoeiradas e quentes, e os hóspedes tinham seus pés lavados. Esse costume era mais antigo do que os tempos de Jesus. Afinal, não existia tênis, né? Então eles usavam sandálias, imagina ali, eles andavam pelas estradas empoeiradas, cheias de areia, e também quente, né? Então, quando chegava em algum lugar, era de costume lavar os pés para que eles tivessem uma higiene, né? E também um conforto, né? E também era um símbolo de recepção. Então, em Gênesis 18:4, Abraão queria lavar os pés dos três seres, né? Onde a teologia pentecostal acredita ser a figuração da Trindade. Então, Abraão fala duas vezes lavar os pés, tá? Desses três homens, antes deles ir para a cidade onde Ló estava, para poder socorrer Ló, né? Em 1 Samuel 25:41, Abigail, mulher de Nabal, aquele homem rico, né, se ofereceu para lavar os pés dos servos de Davi também. Aquela mesma Abigail que depois virou esposa de Davi. Porque os antigos pais da igreja o faziam, né, que eu citei ali Agostinho, né, baseados em Jó 13. Então, por causa dessa passagem que nós estamos estudando, eles
acreditavam que este rito foi instituído por Jesus, né? Então, que nem Agostinho, Ambrósio, que era bispo de Milão, na Itália, e mestre de Agostinho, no ano 339, também o fazia. O que a reforma protestante interpretou? Lutero dizia o seguinte: substituiu pelo banho aos pobres, porque julgou ele ser mais humano e demonstrava mais serviço. Tá? Então Lutero entendia que aquilo ali já era uma representação da humildade, né, do serviço. Não necessariamente que o ato em si deveria ser cumprido, mas deveria o significado seguir em frente, né? Não quer dizer propriamente o rito, mas o significado. Então a lição continua aqui no tópico 1, o caminho humilde de Jesus. Então o que fazer então? Vamos lavar os pés? O que nós devemos fazer? Devemos continuar lavando os pés? Então, não, né? Segundo Lutero já explicou que se trata de uma mensagem de humildade e serviço, como eu já tinha falado. Apesar de realmente ser um costume que Jesus gostaria que continuasse, mas no sentido de recado, de humildade e servidão, tá? Jesus gostaria sim que continuasse, mas no sentido de conceito. Temos mais costumes não seguidos? Sim, nós temos, porque a gente precisa falar para os alunos que não é só essa questão de lavar os pés que a gente não faz. Tem outras questões, então, que a gente deveria fazer. Se alguém pensar que hoje nós devemos lavar os pés, que eu acredito que, eu não sei se a CCB, não tenho certeza, não me lembro, mas eu acho que eles fazem essa questão de ritual, assim como eles também guardam o uso do véu, né, nas mulheres. Então nós temos o ósculo santo, que significa o quê? Saudar com um beijo. Está lá na 1 Tessalonicenses, 2 Coríntios, 1 Coríntios, Romanos, 1 Pedro, vários versículos sobre o ósculo santo. Então isso significa que é doutrina? Antigamente falava, né, os pastores mais antigos diziam que se tiver 3 confirmações na Bíblia de alguma coisa, vira doutrina. Né? E hoje a gente sabe que não é bem dessa forma, né? Então, vários versículos sobre o ósculo santo, isso é doutrina? Não. Devemos separar costume de doutrina. Devemos separar o que é costume, o que é contexto histórico-cultural, do que é doutrina. Por exemplo, na Índia, os homens andam de mão dadas, e são héteros, não tem problema nenhum. Tá? Clemente, Justino e Tertuliano usavam a prática do ósculo. Então, os pais da igreja aqui, mais uma vez, querendo ser pingo nos is, né? Querendo ser a vírgula do texto, né? Então, querendo levar de uma forma mais enérgica, do texto ao pé da letra. Então, se realizar isso é correto? Também não. Se caso eu realizar um procedimento desse, também não. Não tem problema nenhum. Até pode ser feito, de repente, um teatro, né, numa escola. Não tem problema nenhum. É o caso, esse nós chamamos de é o caso do contexto histórico-cultural da época. É por causa disso que a gente dá aula na escola dominical, para a gente ensinar esse tipo de questão para os nossos alunos, que não é uma coisa que a gente vai falar numa pregação, né, ou até num culto de terça. E qual que é a outra doutrina que nós temos? Paulo circuncidou Timóteo, que era meio judeu, de mãe judia e pai grego. Está lá em Atos 16:3, por causa do judeu. Então, Paulo queria circuncidar Timóteo, que o fez, né? Circuncidou. Tito, sendo gentil, não foi obrigado a circuncidar-se. Então, quer dizer, Timóteo foi, mas Tito não. E Timóteo era meio, não era nem completamente judeu, era meio judeu, né? Então, devemos circuncidar hoje? Claro que não. Então, é o caso do contexto histórico-cultural. Vamos para frente? Então, aqui nós estamos no tópico 2, ali, humildade implica autoconhecimento. Tá? Nós já estamos avançando aqui no tópico 1, conhecendo a própria natureza. Então fala ali que devemos conhecer a nossa natureza. Qual é a nossa natureza? Lê lá em Colossenses 3,15, que é a depravação moral, né? Você vai ver lá, tem gente que fala que é os 7 pecados capitais, tá? Essa é a nossa natureza que está registrada em Colossenses. Devido ao pecado, temos dificuldade de nos humilhar. Então nós já aprendemos que submeter-se e humilhar-se é se colocar na posição de servo, e não em questão vexatória. Então não quer dizer que a gente vai se colocar numa posição de servo, uma posição inferior, que seja uma posição vexatória. Está lá em Romanos 10:11. Você vai ler lá que a gente não será humilhado, né? E fica a pergunta daí, né? Se a gente não será humilhado, porque às vezes passamos por humilhações, para que Cristo seja glorificado. Está lá em Filipenses 1:20, né? Que fala lá que Paulo tem as marcas e tal, né? Mas tudo em gloria a Cristo. Em Mateus 5:11, né? Que Jesus disse: alegrai-se quando vós passares perseguição por causa do meu nome, né? Então, esses versículos está explicando, né, as dificuldades da questão de se humilhar, e estamos separando aqui o que é humilhar-se, né, se colocar na posição de servo, e passar por uma questão vegetória. Então, qual passagem retrata que todo que confia em Jesus jamais será envergonhado? Está lá em Romanos 10:11. Né? Romanos 10:11 vai falar por que a gente não será envergonhado. E qual a história que a gente pode pegar sobre isso? Então, Atos 16:18 fala de Paulo e Silas, que estavam em Filipos pregando, né? E uma escrava pitonisa. Pitonisa vem de piton no grego, né, que significa serpente, ou uma cobra deusa. Né? Com o espírito de adivinhação, ela falava a verdade, que eles eram homens de Deus, mas de forma assarrista, desdenhando. Né? Imagina Paulo andando, né, na praça lá da cidade, e a mulher vem gritando atrás. Esses aí são os homens de Deus. Agora você pega a mesma situação e veja uma situação, um juiz andando,
né, na rua, e alguém gritando atrás dele, ó, esse é o juiz, esse aí é quem diz quem tá certo, quem tá errado, cuidado com ele, que pode prender e tudo mais, né. No mínimo você vai ser preso, né, por desacato à autoridade. Ou da mesma forma você chegar numa blitz policial e começar a falar, berrar lá que a polícia tá fazendo blitz e tal, esperando o próximo sem documento para prender a moto ou o carro. Então não vai dar certo, né, não é uma coisa, é uma situação desdenhando, uma situação vexatória. Então, em que momento que Deus honrou? Honrou lá no versículo 26, do capítulo 16 de Atos. Então, Paulo e Silas foram presos, mas o terremoto abriu os cárceres. Então, Deus não deixa o servo sofrer desdém. Qual que foi a justiça da terra? No versículo 37, a gente vê que Paulo se impõe, dizendo, eu sou romano, porque eles açoitaram Paulo e Silas publicamente, e não publicamente queriam livrar, né? Ou seja, não queriam dar glória para Paulo e Silas, reconhecer que o governo romano estava errado e que eles estavam certos. Então, veja bem, nós temos a lei da terra também, né? Paulo aqui faz impor a lei da terra. Mas isso, irmãos, essa questão da lei da terra, a gente tem que dividir os ímpios dos crentes. O crente ele tem que resolver com o crente, né? Com o pastor, se tiver alguma desavença, e não confiar a sua causa entre crentes é, é, em um juiz ímpio, né? Agora, quando se trata com crente com impiedade, aí você pode recorrer à justiça. Tratando, né, o ímpio não como exíguo, tratando de ímpio, não de irmãos, né? Para ficar bem claro. Vamos para o próximo slide. Então, estamos aqui no tópico 2, o exemplo deixado por Jesus. Então, fala ali que Jesus não usou, estamos ainda no 2, tá? E no subtópico 2. Fala que Jesus não usou ser igual a Deus. Então, o que ele não usou ser igual a Deus se ele era Deus, né? No sentido de ter o poder em suas mãos, né? Foi isso que ele quis dizer. Ele poderia forçar as coisas do jeito, mas não fez. Por exemplo, ele poderia manifestar a sua glória cada vez que alguém fosse contrário a ele, né? Poderia matar a pessoa e fazer muitas coisas, né? Mas ele não fez. A mesma coisa nós. Nós temos o poder de pecar, mas não fizemos. Então Jesus estava dizendo, o que Paulo estava querendo dizer aqui era isso, né? Que a gente tem o poder, mas a gente não fez. Assim como Jesus tinha o poder, mas não fez, né? Então é isso que está querendo dizer aqui nesse contexto. Então, mesmo Jesus tendo esvaziado a si mesmo, na primeira linha de Gênesis, ele estava sendo profetizado. Então vejam aqui que Jesus tendo esvaziado, não é porque ele se esvaziou, né, para encarnar o Logos, encarnar a palavra, que ele já não estava profetizado desde o começo da... E aqui eu vou dar um exemplo, tem muitos outros, mas em Gênesis 1 diz Bereshit bara Elohim, e logo depois são seguidas a letra Aleph e a letra Taf, que dá a conjunção et no hebraico. O que significa a letra F, a letra Aleph? Né? A primeira é a última letra do alfabeto hebraico, né? Aleph e o Tav é a última, significando T, e o Aleph significando A. A primeira letra Aleph, em sua forma antiga, era representada com um símbolo de boi. Então esse aqui é o símbolozinho, que era representado também na cultura fenícia. Então significa também o chifre, que significa poder também, tá? Poder. Então boi significa poder também, né? Significa servo também, tá? Porque o boi é usado para ser. Então, e o significado de servo, né? Já o Tav era uma cruz na forma antiga. Então, antes de ser esse uzinho, né? Tá ali, ou esse uzinho, esse N, parecido com N, era uma cruz. E percebem que essa cruz parece que ela está sendo carregada, né? Então, se a gente juntar o Aleph e o Tav, que não tem tradução lá no texto original, depois de Bereshit bara Elohim, juntando fica servo sofredor na cruz com poder. Né? Poder do quê? O poder do boi, que significa que tem chifre, que significa poder, que significa força. Né? Então a gente vai ver um paralelo desse significado lá em Isaías 53:11. Leia na NVI que vai ficar mais claro. Tá? Então, servo sofredor na cruz com poder. Então é bem interessante isso, a gente vê que Cristo estava esvaziando de si mesmo, mas que já estava profetizado que ele ia ser um servo sofredor, né, desde lá do início, das primeiras linhas de Gênesis, né, confirmando pelo profeta Isaías. Na próxima, nós estamos ainda no tópico 2, o subtópico 3, o maior do reino dos céus, né, que está aqui, ó, né, o maior do reino dos céus. Então, o que diz ali, né, o maior do reino dos céus? Qual discípulo queria ser maiores? Nós temos uma discussão sobre isso. Tiago e João, com sua mãe, lá em Mateus 20:21, ela queria que um filho ficasse à direita e o outro à esquerda, sentada ao lado do trono de Jesus, né? Mas a promessa era para os 12. Percebam que no capítulo 19 e 28, versículo 28 de Mateus, Jesus já institui os 12 tronos, que os apóstolos vão estar em 12 tronos para julgar Israel, ou seja, ela pulou, né? Ela perdeu essa parte, né? Não precisa para um sentado à direita ou outro à esquerda. Até houve contenda entre os irmãos. É a mesma coisa nos dias de hoje, na igreja, né? Um querendo estar sentando em lugar privilegiado, sendo que ele tem o mesmo direito do outro, né? Querendo se colocar à frente sem direito, ou não entendendo o papel de servo que ele está fazendo na igreja. Isso deve ficar claro. Depois Cristo afirma quem é o maior da terra, nascido de mulher,
mas será o menor no reino dos céus. Nascido de mulher, porque Jesus também era nascido de mulher, mas ele quis dizer de natureza humana, né? Ele não estava se comparando ali nesse versículo. Ora, João Batista era de natureza humana, foi comparado a Elias, certo? João Batista foi comparado a Elias. E foi o profeta mais messiânico de todos, né? Inclusive mais do que o profeta Isaías. Todavia, ele teve dúvidas de Cristo. Está lá em Mateus 11, 2 e 3. Quando ele enviou seus servos para saber se realmente era Jesus ou se deveriam esperar por outro. Onde Jesus disse, né? Diga ao João Batista que os surdos ouvem, que o cego vê, que o paralítico anda, tudo mais. Mas nós não devemos levar essa passagem em conta, né, visto que Jesus faz uma promessa a todos que não viram ele em carne e ressuscitado, mas que creram. Então todos os que passaram, né, depois da morte de Jesus, depois da morte dos apóstolos, os próximos que creram na palavra de Jesus sem ver o Cristo nem em carne e nem ressuscitado, esses receberão um galardão maior. Está lá em João 20, 29. Provavelmente esses serão maiores do que os que viram, né, porque creram sem ver, somente pela fé. Vamos lá para o nosso tópico 3 e subtópico 1, humildade versus ostentação. Subtópico 1, uma competição silenciosa. Né? Então já estamos indo para o caminho final. Perceba que eu estou bem rabiscado aqui, que eu já fiz um esboço. Tá? Não consegui postar antes desse vídeo, mas... Então, diz assim, já vimos parte disso no tópico anterior, né? Mas temos que ter em mente que Deus vocacionou cada um. No entanto, tem pessoas que pedem e querem ser usadas sem vocação. Isso é um problema. Isso é os dias de hoje. A pergunta é, você está preparado? Você vai perguntar para os seus alunos, porque tem muita gente que quer, mas não quer se preparar, não quer pagar o preço. Né? Então aí tem aquela frasezinha importante que você vai dizer lá na sua aula de EBD. Antes do ser, você tem que ter. Então, quer ser usado na presença do Senhor, você tem que ter a presença dele. Né? Como é que você vai ser a presença para os outros sem ter a presença? Né? Então isso tem que ficar bem claro. Ao atender um chamado de Deus, você deve procurar se capacitar. Né? Oração, palavra de Deus. Antes de matar Golias, Davi já tinha matado um urso e um leão. Gideão, Saul, Davi, Eliseu e até Rebeca, a Rebeca de Isaac, já estavam trabalhando quando foram chamados. Deus só mudou a direção. Então percebam que Deus não tem compromisso com o desocupado, ele tem compromisso com aquele que se esforça. Né? Então esses exemplos aqui temos outros, mas esses são os principais. Já estavam trabalhando, né, quando foram chamados. Né? Então, até os apóstolos, né, Deus disse o quê? Eles estavam lá lavando as redes, muitos deles, e eles disse o quê? Vos farei pescadores de homens. Né? Então, a gente deve procurar se capacitar, estar em constante. Quer que Deus te veja, então esteja ocupado, né? Fazendo alguma coisa, não necessariamente só o teu trabalho corporativo, mas alguma coisa se associando em prol da obra do Senhor. Temos certeza que queremos ser maiores na casa de Deus? Isso é uma pergunta. Isso deve ser ensinado na aula de Bíblia. Porque muita gente quer ser, mas não sabe do peso que isso tem, da responsabilidade que isso é. Então, você vai ler Lucas 12, 48, né? Porque lá diz que quem mais é dado, mais é cobrado. Também a parábola dos talentos, né, de Mateus 25, também vai falar. Então, aquele que tinha 5 talentos fez o quê? Mais 5 talentos. Né? Então, se Deus está confiando alguma coisa para ti, é porque ele acredita que o seu potencial será de dobrar aquilo que ele predeterminou para sua vida. O apóstolo recebeu muito e foi muito cobrado. Está lá em Atos 9, 15 e 16. Então, Paulo recebeu açoites. Ele traz no corpo as marcas de Cristo. Né? Quando ele fala isso, ele está falando dos açoites, né? Dos problemas de doença que ele teve. Porque tudo isso foi em prol da obra do Senhor. Né? Então, não são as palavras dele, mas também ele trouxe no corpo. Então, percebam, muitos homens de Deus, eles sofreram, né, por seguir a Cristo. Né? Perceba que Lutero teve diversos problemas de saúde, ele teve gota, teve pedra no rim, Zwingli, eu acho que teve pedra no rim também, porque eram homens que se debruçavam dia após dia, dormiam um pouco em cima das escrituras. Não é fácil do jeito que a gente tem hoje, abrir um aplicativo do celular e você tem a palavra do Senhor ali de forma pronta e rápida. Então, naquela época, era difícil as cópias e tudo mais. Então, esses homens se dedicaram horas, horas sem dormir, sem comer, lidando com problemas. Então, a sua saúde, o seu corpo sentiu, assim como foi o apóstolo Paulo. Né? Temos a narrativa de William Branham também, que foi um pentecostalista, né, nos Estados Unidos, a qual também ele dormia em cima do púlpito. Né? Quando ele acordava, já tinha uma fila imensa para oração, né? Pessoas querendo ali ser curadas, né? Receber algo de Cristo. Comia pouco, né? E também o corpo dele sentiu. Depois ele acabou falecendo por um acidente. Então é isso, no subtópico 1 do tópico 3. Vamos para o subtópico 2, já vamos também estar entronizando aqui nesse
explanação, o subtópico 3. Então, o caminho humilde de Jesus, subtópico 2. E o subtópico 3, um convite à humildade. Está embasado aqui nessa explanação, nesse slide. Então, quando fala ali, não se alicerçar nos bens, deixar a fama de lado, tá? O que a gente deve entender é que não se aplica. Não se aplica a deixar de mostrar o que Deus te deu. Então, se Ele te deu uma casa, testemunhe. Se Ele te deu uma bicicleta, testemunhe. Porque isso deve ser o quê? Para a glória de Cristo, né? Não é bíblico esconder as bênçãos, né? Deus te deu as bênçãos, né? Orar escondido é bíblico, né? Mas não receber as bênçãos. Você deve mostrar para as pessoas o que Deus está fazendo, né? Você deve ser uma testemunha viva do que está acontecendo, né? Não necessariamente precisa colocar num banner, né? Fazer uma festa e, coitado, né? Às vezes, você lá ganhou uma casa, conseguiu comprar casa, mas tem muitos irmãos que não conseguiram. E aí, se você colocar isso no banner, né? De repente você pode gerar uma tristeza no coração do irmão desnecessária, tá? Por mais que esse irmão tenha que se alegrar com aqueles que se alegram, né? Mas isso é questão de empatia somente, tá? Como podemos dizer, de mim mesmo não tenho nada? Né? Isso tudo está englobado nesse subtópico 2 e 3, tá? Que a gente está falando aqui. Então tem muita gente que diz que de mim eu não tenho nada. E falam de púlpito, né? Na inocência de ser humilde, né? Você já deve ter visto aqueles pregadores. Ah, irmãos, eu vim aqui, mas eu estou pela misericórdia de Deus, porque de mim mesmo eu não tenho nada. Então, nós vamos ver que não é bem por aí que funciona, né? Então, o que Pedro disse ao aleijado de nascença na porta formosa? Ele disse, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Está lá em Atos 3,6. Então, perceba que ele realmente não tinha ouro e não tinha prata, mas o Espírito Santo que ele tinha, ele compartilhou o poder, né? A graça. Então, ele compartilhou com aquele aleijado de nascença na mesma hora que ele se levantou. Então, quem tem o Espírito Santo não pode dizer de mim mesmo não tenho nada. Isso não é bíblico. Até Davi falou de si mesmo, né? Falou de si mesmo a Saul, que matou um urso, matou um leão, isso a gente já viu. Provavelmente isso aconteceu depois da unção de Samuel sobre o rei Davi. Então, depois da unção, ele, ali administrado pelo Espírito de Deus, né? Conseguiu matar um urso, matou um leão e depois também matou o Golias. Atos 20, 24 diz, contudo, Paulo disse que não considera a sua vida valor. Não tem sua vida por valor. Porque Cristo é o valor da sua vida. A nossa riqueza está em Cristo. Se temos alguma coisa de bom, Cristo deve ser glorificado nisso que temos. Então, com o Espírito Santo, nunca estamos vazios. Então, nunca nós podemos dizer que de mim não tem nada. Então, quando a gente fala assim, de mim eu não tenho nada, então estou dizendo, eu não tenho o Espírito Santo, porque não tem nada de bom em mim. Se a palavra diz que o Espírito Santo habita em nós, então a gente tem algo de bom para poder passar. Então, isso é um conceito errado, mas ainda é falado por muitos, né? Que deve ser combatido onde? Na escola dominical. Próximo slide. Então, aqui é um resumo, né? O que a gente aprendeu. Seguir o exemplo de Cristo para ajudar a construir o reino de Deus. Ou seja, construir o reino de Deus que fala. Com as almas que vão instalar para o Senhor, né? Então percebam que o nosso textuário, né, de exemplo, do façais aqui, né, o exemplo, que é o contorno, né, e o façais, que significa construir, tem a ver com essa última frase, né, seguir o exemplo de Cristo para ajudar a construir. Então o que a gente viu? A igreja primitiva vendeu seus bens porque não tinha mais valor para si mesmo e depositava aos pés dos apóstolos, está lá em Atos 4:35. Mas eles não faziam isso para se vangloriar, mas eles faziam porque inutilmente se via a própria riqueza. Então isso aconteceu. Isso é uma doutrina que devemos trazer para o dia de hoje? Não. Porque nós não vemos, por exemplo, Paulo escreve a carta a Filimão, que era um homem rico. A gente não vê Paulo dizendo para Filimão, olha, venda seus bens, senão tu vai para o inferno, né? Então, não é um contexto, mas é algo que aconteceu para dar o exemplo, né, de como o Espírito Santo trabalhou de forma tão gloriosa naquele tempo, ao ponto da gente perceber que realmente foi o Espírito Santo, né, para fazer um ato desse. E o que a gente aprende, né, dessa lição? Mas sempre vai ter os Ananias e as Zafiras, né? Ou seja, o joio no meio do trigo, né? E ambos crescerão juntos. E não cabe quem vai ceifar na hora de ceifar, trocar, porque eles estão juntos, eles estão. Eu já estudei sobre isso, ele se enraiza, o joio se enraiza no meio do trigo. Não tem como tirar o trigo sem tirar o joio. Ambos colhem juntos e depois é feita a separação. E essa separação quem faz é Deus, né? É Deus, não é o homem que faz a separação. Cabe nós a administrar melhor, né, os crentes fracos, né, os crentes que muitas vezes estão ali só para atrapalhar, né? Cabe ao Espírito Santo e às pessoas usadas pelo Espírito Santo administrar essa convivência, digamos assim. E a última frase que temos e mais importante, para fechar com chave de ouro o nosso estudo, que nós devemos ser o escape de Deus. Está lá em 1 Coríntios 10, 13, leia na NVI, que também vai ficar bem claro. Você está sendo o escape? Está sendo o servo? Então percebam que Deus dá o escape para a gente em momentos difíceis de nossa vida. Em momentos que a gente precisa realmente ter o acompanhamento do Espírito Santo. Mas quando Deus dá o escape, isso até muita gente interpreta errado, dizendo que somente que Deus não dá uma cruz maior do que você possa carregar.
Isso é sentido no fato de quando Deus traz um escape, né? Porque muitas vezes realmente o fardo é pesado e parece que a gente não vai aguentar. Mas Deus dá o escape, né? É só você ver, ler as tribulações que Paulo passou, você vai ver que sempre Deus deu escape. Também naquele momento que ele estava indo para ser preso, estava cativo, em um navio, como prisioneiro, o navio ia afundar, né? E Deus operou um milagre através da vida de Paulo, né? Então percebam que sempre Deus tem dessas coisas, assim como Paulo foi também, através do terremoto, foi livre do cárcere, né? E eles foram libertos, né? Depois também pela movimentação que Deus fez para honrar seu servo. Então era isso, pessoal. Não espero não ter ficado muito longa a aula. Eu postei meio tarde, mas é que realmente não deu tempo. O professor DBD não consegue postar todas as aulas, né? Quem sabe mais para frente a gente consiga. Mas se você tiver alguma dúvida, eu estarei feliz em responder o seu comentário. Então Deus abençoe e até a próxima.